coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. O impeachment já está na pauta, já se fala abertamente em impeachment ou renúncia de Bolsonaro. A mídia já pede para o Bolsonaro cair, e quando eu falo na imprensa, a imprensa representa o mercado financeiro. O mercado financeiro representado pela imprensa e por setores políticos que estão se posicionando diretamente contra Jair Bolsonaro, eles estão pedindo a queda dele. E os militares não estão com o Bolsonaro. Eu falei aqui faz algumas semanas que os militares, os praças, que são a maioria dos militares são praças, eles já estavam contra o Bolsonaro, e depois eu falei que a cúpula das Forças Armadas também não estava mais com o Bolsonaro. Eu fui xingado, tinha comentário me xingando, falando: Thiago, você tá no mundo da lua, os militares estão assim com o Bolsonaro, eles estão todos em conluio, você tá louco. E hoje, agora, cada vez mais, fica claríssimo uma das provas é que o Bolsonaro está tentando mudar a cúpula das Forças Armadas para ver se eles não ficam tão contra ele, porque a favor não vão ficar, mas para ver se eles não batem de frente. E ontem, o Mourão, ele peitou o Bolsonaro, e o Bolsonaro, caladinho, ficou caladinho. O Bolsonaro recuou, o Bolsonaro tá com medo, e é medo real, porque a coisa vai ficar feia. Vamos falar já disso, mas antes, se você quer ver a casa cair para esse assassino genocida, se inscreve no canal, porque aqui a gente faz oposição todos os dias, sem medo. A gente bate de frente com o bolsonarismo, com o milicianismo, com o burrismo e com tudo o que esse bandido representa. Então vem com a gente, se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça e ajuda muito na oposição, na resistência a esse desgoverno assassino. Clica aqui, tem o ícone do Plantão Brasil, você clica, tem inscrever, 1 segundinho, vem com a gente. Agora vamos falar sobre renúncia, impeachment, militares e sobre a crise na saúde. Hoje saiu uma notícia no Valor Econômico de que estão tentando articular uma renúncia do Bolsonaro. Por que renúncia? Porque um processo de impeachment demora muito. E o Brasil está num momento urgente. O Brasil precisa mudar o comandante, senão muita gente vai perder a vida. Mas muita gente. Vai ser uma tragédia jamais vista na história do Brasil e talvez na história do mundo moderno, o que está para acontecer no Brasil, se não tirarem o Jair Bolsonaro, se ele continuar com os posicionamentos dele diante da crise na saúde. É isso que vai acontecer no Brasil. Então a renúncia seria o caminho mais rápido. E que há muita gente, principalmente do comando das Forças Armadas, que está tentando convencer o seu Jair a renunciar. Mas por que ele renunciaria? Não tem motivo para alguém que foi eleito, que tem cargo, que está usando o cargo para enriquecer ilegalmente seus amiguinhos, que tá mamando muito, nunca se mamou tanto nas tetas do governo, nunca se roubou tanto dinheiro público no Brasil. Olha, eu posso falar, o governo Fernando Henrique Cardoso foi o governo mais corrupto da história que eu já pesquisei em qualquer país que tenha existido, porque eram muitos bilhões ali roubados. Mas, em matéria de tantas nomeações fraudulentas, de tanta mamata, nenhum vai superar o governo Bolsonaro. É muita mamata. É amigo do padrinho, do primo, do irmão, todo mundo tá nomeado, todo mundo ganhando 15, 20, 30 mil por mês, todo mundo viajando com dinheiro público, todo mundo mamando. Esse é o governo Bolsonaro. E aí, o que acontece? O impeachment e a renúncia estão na pauta, ele não tem motivo nenhum para deixar para acabar essa mamata, a não ser que ele seja ameaçado com alguma coisa maior, com o impeachment ou com a prisão dos filhinhos dele. Diz a matéria do Valor que negocia-se a anistia aos filhos dele, porque os 3 estão sendo investigados pela justiça, os 3 correm risco de prisão num futuro, talvez não tão próximo, porque as coisas demoram no Brasil, mas num futuro, os 3 correm risco de prisão, os 3 têm ali crimes cometidos com robustas provas, o Flávio Bolsonaro com lavagem de dinheiro, organização criminosa, com a rachadinha, com funcionários fantasmas, o Carlos Bolsonaro com lavagem de dinheiro, funcionários fantasmas, também a mesma coisa, e o Eduardo Bolsonaro com vários crimes de fake news, de difamação de adversários. Ele é um dos comandantes do gabinete do ódio, então a coisa tá feia para os 3 ali. Tem investigação, várias investigações contra os 3, a CPI das fake news está avançando, o STF tem um inquérito que o inquérito não parou de ser investigado, porque os serviços essenciais continuam no Brasil, continua a investigação do inquérito do STF que vê quem são os bandidos que estão usando dinheiro público ou dinheiro privado e cometendo outros crimes para difamar inimigos do bolsonarismo. O STF está investigando, o STF já sabe quem são as empresas que financiam, já sabe quais crimes essas empresas estão cometendo. Tem lavagem de dinheiro, tem evasão de divisas, que é quando você pega dinheiro do Brasil e manda para o exterior ilegalmente. Tem vários crimes ali
que o STF já está descobrindo e já vazou parte dessa investigação, mas bem pouquinho. O grosso da investigação ainda não se sabe. A investigação está para terminar agora em maio, então falta menos de 2 meses para o STF mandar o relatório final, que vai vir com uma bomba, vai cair como uma bomba no colo do Bolsonaro. Então a coisa está ficando feia. Aí, quando tem isso, além de tudo isso, tem que lembrar, ontem e anteontem, o Bolsonaro falou para as pessoas saírem na rua, que a vida tem que voltar ao normal, que algumas milhares de vidas não importam porque a economia é mais importante. E aí a gente viu gente do governo falando que o problema no mundo é que as pessoas pensam que a vida tem valor infinito e que a economia vale mais do que a vida, ou seja, para eles, o lucro dos bandidos amigos dele vale muito mais do que algumas milhares de pessoas morrendo. Afinal, se não morrer ninguém da família dele, ele não tá nem aí. Pode morrer 100 mil, não sendo da família dele, não sendo das pessoas que ele gosta. O Bolsonaro, esses empresários ricos, bolsonaristas, bandidos, eles não estão nem aí. Eles vão continuar cometendo os crimes deles, vão continuar financiando com dinheiro ilegal das empresas deles o governo e vão continuar na mamata grande. É isso que eles querem. Não estão nem aí para vidas. O dono do Madeiro falou claramente, 5, 7 mil vidas. Eu gostaria, se o dono do Madeiro, vamos fazer assim, vão morrer 5 mil pessoas, mas vão morrer só pessoas que você conhece. As primeiras a morrer vai ser, você tem esposa, sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, irmãos, toda a sua família. Você tem 100 pessoas na família, vão morrer esses 100 primeiro, aí depois morrem mais 4.900. Pode ser, senhor dono do Madeiro? Aí vamos ver se ele vai gostar que morram 5 mil pessoas. Talvez aí, para ele, a vida tenha algum valor maior do que a economia, né? Talvez, a gente não sabe que esse pessoal gosta tanto de dinheiro que talvez é o tipo de gente que mata até a própria mãe, se for preciso, para ele ganhar um pouquinho a mais. A gente não sabe, né? Pelo jeito que eles falam. Mas o que acontece é que, enquanto o Bolsonaro falou, endossou esses empresários dizendo que as pessoas têm que sair e voltar à vida normal, o Mourão foi lá e falou, e ele foi a única pessoa no governo, nem o ministro Mandetta, covardão, não teve coragem de falar com todas as letras, o Mourão teve e falou, não, a posição do governo é que as pessoas têm que ficar isoladas em casa. O Bolsonaro se expressou mal, eu não sei como é que ele falou, mas ele se expressou mal. A posição do governo é que as pessoas fiquem em casa. E ele foi de frente, bateu de frente com o Bolsonaro. E o Mourão fez isso poucas horas depois que o Dória vazou um vídeo em que ele estava discutindo com o Bolsonaro. Todo mundo deve ter visto esse vídeo do Dória, em que ele falou que o Bolsonaro é um irresponsável, que a gente vai morrer e tudo mais. E o Bolsonaro respondeu o Dória, em vez dele responder falando da crise na saúde, porque o Dória só falou de crise na saúde, o Bolsonaro respondeu falando de eleição, falando, você usou meu nome para ser eleito, 2022 está aí, não sei o quê. E no vídeo em que o Bolsonaro está respondendo ao Dória, do lado dele estava o Mourão. E toda vez que o Bolsonaro falava, o Mourão ficava assim. O Mourão, ele dava aquele sorriso de quem não acredita, sabe? Vou rir para não chorar, ele ficava assim. Você vê o desprezo que o Mourão está tendo pelo Bolsonaro. E esse é o principal fator para que um impeachment ou uma renúncia aconteça. É o vice querer. Se o Temer não quisesse, não tinha impeachment da Dilma. Não tinha. Não existe um impeachment ou uma renúncia, ou um governo não cai se a pessoa que vai entrar no lugar não quiser entrar. Se o principal sucessor na linha sucessória não quiser, o governo não cai, porque não tem como. E no caso, parece que o Mourão, talvez ele nem queira entrar lá, porque ele já deu sinais de que estava com o Bolsonaro. Várias vezes no comecinho do governo ele começou a meio que querer se engraçar, mas depois ele voltou a ser leal ao Bolsonaro. E aí ficou parecendo que parece que o Mourão não quer o impeachment. Mas agora o que parece é que o Mourão perdeu a paciência com o Bolsonaro, porque são vidas. São vidas. É uma crise na saúde. E aí o que acontece? Um dos generais do Exército, que também é amigo do Mourão, falou ontem, e ele era o principal general no combate das Forças Armadas à crise na saúde. Ele falou ontem, estamos numa guerra. Isso é como se fosse uma guerra. E o que aconteceu? Ele foi demitido, o general amigo do Mourão foi demitido hoje de manhã. Vários generais foram exonerados hoje de manhã e o Bolsonaro está trocando o comando das Forças Armadas. Por quê? As Forças Armadas tentaram fazer com que o Bolsonaro não fizesse aquele pronunciamento catastrófico na TV em que ele falou que as pessoas deveriam sair de casa e que a economia é mais importante do que as vidas. As Forças Armadas tentaram impedir. O Bolsonaro, ele passou por cima das Forças Armadas. Os generais todos já estavam perdendo a paciência com o Bolsonaro. Eu falei aqui, quando o Bolsonaro
ele nomeou o interventor, um coronel, que foi interventor lá das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Quando o Bolsonaro nomeou ele para ser ministro da Casa Civil, o Bolsonaro mandou convite. Chegou para todos eles. São cerca de 18 ou 20 generais que estão na ativa. Todos eles foram convidados para a posse desse coronel no ministério. Todos eles estavam em Brasília, só 2 foram. Os outros 16 não foram. Ou seja, eles não queriam ir a um evento do governo Bolsonaro. E por aí você já vê que dos generais na ativa, o Bolsonaro só tem 2 de 16, 18, 20. É pouco, muito pouco. Aí hoje ele exonera 2 e ele começa a mudar algumas coisas no comando das Forças Armadas. Por quê? Se ele já tinha apenas 2, quantos ele tem agora que está uma crise? E aí a gente começa a ver o quê? O mercado financeiro que tem ligações com gente como João Dória, como Rodrigo Maia, como os políticos do Centrão, como Rede Globo, como Folha de São Paulo, Estadão. O mercado financeiro começa a falar, olha, é melhor o isolamento. A economia se recupera, a economia sempre se recupera. O que não se recupera é vidas, porque você não pode ressuscitar alguém que morreu, mas você pode fazer a economia voltar, ainda mais com governos injetando trilhões. E os governos estão injetando muito, mas muito dinheiro público na economia para que quando acabe essa crise toda a economia volte. E o que acontece? As pessoas têm que ficar em casa, o governo tem que dar uma maneira dessas pessoas ficarem em casa. Hoje, eu vi pela primeira vez o Rodrigo Maia, que se diz de centro, mas a gente sabe que ele é direita mesmo, neoliberal. O Rodrigo Maia dizendo que precisamos de mais Estado para salvar as pessoas na crise da saúde. Eu vi o Macron, que é de centro-direita, mas é um liberal, ou seja, na economia ele é liberal, falar que a França precisa reestatizar e que precisa de um sistema único de saúde, um sistema de saúde público robusto. Ou seja, o pessoal da direita está percebendo que em crises como essa, quem salva são as políticas de esquerda. Então, não existe aquela direita neoliberal, aquela de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, aquilo que os bolsominions defendem, que é menos Estado e esse tipo de coisa, Estado mínimo. Isso não funciona. Toda a direita mundial está percebendo isso. Ontem eu vi um vídeo do Armínio Fraga. Armínio Fraga, para quem não sabe, ele fez parte do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele colocou o Brasil numa das maiores crises da história, que foi entre 1999 a 2001, 2002. Ele é neoliberal de ultradireita, não ultradireita fascista, ultradireita na economia. A economia dele é de Estado mínimo, 0 Estado, praticamente. E ontem ele estava defendendo mais Estado. Eu vivi para ver o Armínio Fraga defender mais Estado e políticas de esquerda. Se tem um cara que é direita total, é ele. Por quê? Porque todo mundo está abrindo o olho. Então tem vidas, centenas de milhares de vidas em jogo. E aí, o que acontece? O Bolsonaro, ele está na contramão de tudo isso. Então todos os setores começam a se organizar contra o Bolsonaro. A matéria no Valor até fala que caberia uma anistia aos filhos do Bolsonaro. Só que tem uma coisa que eu, Thiago, não acredito, não adianta, não engulo isso. Isso de anistia eu não engulo. Primeiro que eles não foram condenados. Segundo que eles ainda estão sendo investigados, não são nem oficialmente réus. Como é que você vai anistiar alguém? Você vai mandar o investigador parar de investigar? Não vai, que investigadores não param de investigar. Se eles quiserem, eles continuam. Não existe lei que mande alguém parar de investigar um crime. Não existe. Ah, vou transferir esse cara, aí fica feio, o cara abre a boca. Não tem como. Ainda mais alguém tão odioso como o Bolsonaro. Então eu não acredito que vai ter anistia, por isso eu não acredito que haja uma renúncia. Mas o impeachment estando na pauta já muda muita coisa. Tem uma outra coisa que muita gente não está levando em consideração. O Bolsonaro praticamente não governa. O Congresso vai hoje votar uma renda mínima para os cidadãos, então não depende mais do Bolsonaro. O Congresso pode salvar o país em muitas coisas. O Congresso pode salvar milhares de vidas, mesmo o Bolsonaro não querendo. O Bolsonaro pode vetar como presidente? Pode, mas aí a responsabilidade é toda dele e o Congresso pode derrubar o veto logo em seguida e desmoralizar completamente o Bolsonaro. O Bolsonaro está completamente isolado. Os governadores, o governador que tinha mais contato com ele, que ia nas solenidades no Palácio do Planalto, que ia a vários encontros com ele, tem várias fotos dos dois juntos no ano passado, era o Caiado. O Caiado já falou diretamente: com esse senhor eu não converso mais. O Dória já tinha pulado do barco ano passado, o Witzel já tinha pulado do barco no ano passado, os governadores do Nordeste já estão em bloco contra o bolsonarismo, então o Bolsonaro está isolado. Ele não tem governadores, ele não tem votos no Congresso, ele tem o gabinete do ódio e cerca de 20 deputados no máximo, que são os bolsonaristas
mais ferrenhos. O resto é todo mundo anti-Bolsonaro. Nós temos, pela primeira vez na história, um presidente decorativo. A Dilma foi presidenta decorativa por cerca de 2, 3 meses, que realmente ela não podia fazer nada, nem nomear ministro, mas ela podia, porque o STF barrou. Mas foram 2, 3 meses, já tinha o processo de impeachment rolando e tudo mais. Antes disso, ela governava praticamente nada, mas ela não era decorativa, ela podia nomear um ministro, ela podia fazer uma coisa ou outra. O Bolsonaro, ele não pode tomar atitude nenhuma. Ele baixa uma medida provisória, ele tem que recuar no mesmo dia. Ele coloca um decreto, ele tem que recuar no mesmo dia ou no dia seguinte, porque o Congresso vai começar a derrubar tudo o que ele fizer. O último do Bolsonaro foi dizer que igrejas são serviços essenciais, então as igrejas podem ficar abertas. E agora está uma briga entre ele e o Witzel do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não tem dinheiro para manter tudo fechado. Vai precisar de dinheiro do governo federal, como em qualquer lugar do mundo que tudo está fechado, o governo federal tem que colocar dinheiro para que as coisas possam ficar fechadas. E o Bolsonaro já falou que não vai colocar dinheiro nenhum, e a partir de segunda corre o risco de que tudo volte, a vida volte ao normal no Rio de Janeiro, ou seja, tudo aberto e com a infecção se proliferando, e aí vai ser uma tragédia sem igual no Brasil, jamais vista na história. E essa tragédia vai ter um nome que vai estar na testa de todo mundo que estiver sofrendo: Jair Bolsonaro. A coisa vai ficar feia para o Bolsonaro nas próximas semanas. Quem imaginava 2 semanas atrás que o Bolsonaro estaria tão isolado, que teria panelaços contra o Bolsonaro todos os dias nas maiores cidades do Brasil e que o Bolsonaro estaria tão odiado não só pela esquerda, não só pelos dissidentes, mas também pela classe média, pelo mercado financeiro e pelas Forças Armadas? Ninguém imaginava, então espera mais 2 semanas. As coisas estão acontecendo muito, muito rápido na política por causa dessa crise na saúde. Processos que demorariam 6, 7, 8, 9 meses estão acontecendo em questões de dias. O Bolsonaro vai se isolar até o momento em que ele não vai ter mais salvação. Vai ser renúncia ou impeachment. E o circo está fechando. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles. A gente tem que golpear o inimigo quando o inimigo está no chão, quando o inimigo está fraco. E o Bolsonaro nunca esteve tão no chão e tão fraco como hoje. Vamos pra cima deles. Vem com a gente. Falou.